Hoje você vai entender de fato o que são agentes de inteligência artificial. Eu vou mostrar aqui exemplos práticos para vocês da diferença entre LLM, workflows e agentes de IA. E agora eu tenho certeza que vai ficar bem claro para você. Esse vídeo ele é feito para programadores e não programadores. Vai ser um vídeo conceitual apenas sobre o que são de fato agentes de IA e vamos deixar isso bem claro na cabeça de todo mundo. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é os LLMs, que são os modelos de linguagem natural. O que acontece? Os LLMs eles são a base. Então isso aqui é a primeira coisa que você precisa entender. O LLM ele não é um agente de IA. Ele é um dos componentes do agente de IA. Mas o LLM, ele basicamente ele só recebe instruções e, e dá a resposta, o output, gera, né, uma saída com base na sua entrada, no seu prompt de entrada, que a gente chama de prompt. Então isso é o LLM, que é o ChatGPT. Né? O ChatGPT, quando você entra lá, você manda uma entrada, um prompt para ele, e ele te dá uma resposta. Então, isso aqui é a interação mais simples que a gente tem hoje com a IA generativa através das interfaces de chat. Aí, isso aqui evolui para quê? Para um workflow. E aí a gente começa a ter outros componentes fazendo parte aqui desse sistema. Então, o sistema 1 são os LLMs, o sistema 1. O sistema 2, que a gente vai ver agora, é qual? O sistema 2 são os workflows. Então, esse é o sistema 2. E aí, no sistema 2, a gente tem, além do LLM, que vai receber a instrução, nós temos ferramentas. Então, nós temos ferramenta 1. Em vez de eu colocar ferramenta 1, vou colocar ferramentas úteis aqui. Imagina que a gente vai fazer um workflow para a criação de posts para o LinkedIn. Então, você vai ter aqui, ó, um, uma ferramenta para obter temas. Essa ferramenta ela vai obter o tema de uma base de dados sua. Isso aqui pode ser uma. Beleza. Então a gente vai ter aqui nossa base de dados e essa ferramenta vai conectar com essa base de dados aqui. O LLM vai estar conectado a essa ferramenta. Além disso, o LLM vai ter uma outra ferramenta que é onde ele vai escrever o resultado do nosso post. Ele vai salvar isso aqui também em um outro banco de dados. Então a gente vai criar uma outra ferramenta chamada salvar rascunho. Salvar rascunho, obter temas. Eu tenho aqui salvar rascunho. E a gente pode ter uma outra ferramenta que é para postar no LinkedIn. Postar no LinkedIn. Então repara que o nosso sistema 1, a gente tinha só a nossa interação modelo com o humano, né? Vou botar até aqui um bonequinho. Deixa eu colocar um bonequinho aqui. E agora a gente tem o nosso workflow. O nosso workflow, ele pode ser um workflow do N8N, né? Geralmente você vai fazer isso, pode ser programático também. E o que vai acontecer? Esse workflow ele vai rodar, ou ele vai ter um gatilho, um botão, alguma coisa, que você vai clicar e ele vai executar todo esse fluxo para você. Ele vai ter as instruções, para obter os temas, criar o rascunho e depois postar no LinkedIn. Ou ele pode criar rascunho, solicitar permissão do humano, alguma coisa assim. E aí o humano vai entrar aqui nessa conversa, nesse flow, e uma vez que o humano aprovar, ele posta no LinkedIn. A gente pode fazer isso aqui também. Mas o workflow, a base de um workflow é que o workflow ele é um fluxo pré-definido. E é isso. E qual é a diferença, né, do workflow para esse cara aqui? Esse cara aqui ele não tem um fluxo definido. Então é você ali ter uma conversa livre com o chat, com o agente. Isso aqui só fica salvo no seu chat. Você não consegue acessar isso aqui mais de fora, etc. Mas fica totalmente dependente do humano interagindo com o chat. Aqui ele já é um fluxo mais automatizado. Você não depende do humano interagindo o tempo todo. Você não depende. Aqui você vai ter que obter os temas. Aqui você vai ter que pegar o rascunho, analisar e depois você vai ter que copiar isso aqui e postar no LinkedIn. No workflow você automatizou esse processo.
Agora, qual que é o pulo do gato? Do workflow, o pulo do workflow para os agentes de IA, né? Os LLM agents, ou os agentes de IA generativa, ou agentes autônomos. A diferença é que você vai ter esse workflow, mas o, o ser humano aqui, ele deixa de entrar no fluxo. Aqui, deixa eu até botar um. Deixa eu colocar um humano aqui. Ó, beleza. Nesse caso aqui, o que, que você vai fazer? Você vai ter o agente de IA, ele vai ter uma configuração parecida com essa daqui, porque vamos supor que você tem um agente para criar post para o LinkedIn também. De workflow ele vai virar um agente. E aí qual que é o pulo do gato aqui? Você, no agente, você não tem esse humano interagindo com ele o tempo todo. O agente, você pode ter agentes que tem o human in the loop, que é o humano no loop. Mas a base do agente é que o agente ele opere, itere sozinho. Então aqui, ao invés de um humano aprovar o próprio agente, depois de fazer o rascunho, você vai colocar ele no loop, você vai colocar ele em loop aqui, fazendo uma iteração, onde ele vai obter tema, salvar o rascunho, depois ele vai fazer uma próxima iteração, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai analisar o rascunho, ver os pontos que ele pode melhorar, vai fazer o quê? Uma melhoria nesse rascunho, e aí ele vai, depois de fazer várias melhorias aqui, de acordo com os critérios que você vai estabelecer, e aí sim ele vai postar no LinkedIn. Então, o agente ele é autônomo, ele vai funcionar, as decisões, não vai ter mais um humano tomando decisões aqui, o próprio modelo vai tomar as decisões e fazer com que esse agente opere sozinho. Então, o agente, a diferença do agente para o workflow é a autonomia. No workflow, você, além de ter um fluxo definido, no agente, você não tem um fluxo definido. Por quê? Ele pode obter tema, ele pode salvar o rascunho, aí ele pode analisar o rascunho e escolher um novo tema, mudar de tema, ele pode analisar um calendário, você pode colocar uma ferramenta para ele analisar o calendário de postagens. E aí o que, que vai acontecer? Ele vai ficar iterando aqui. Então, uma grande diferença é que você vai ter um looping. E esse agente ele vai ficar iterando aqui nesse looping até ele concluir. Vamos botar aqui o nome, ó, Agent Loop. Ele fica iterando aqui. E aí cada caso vai ser um caso, porque ele não vai ter um fluxo pré-definido. Então vai fazer com que ele tenha toda uma autonomia e ele escolha quais são os próximos passos que ele vai ter que dar, ele vai revisar, e tudo isso aqui você pode colocar aqui no prompt, um bom prompt. O segredo também, além do agent loop, é ter um bom prompt aqui. Esse agente ele tem um prompt legal, bem amarrado, para ele poder fazer a execução do workflow de maneira mais automatizada possível. Então, essas são as principais diferenças entre o modelo 1, o 2 e o 3, onde você sai de uma pura interação de chat com o LLM para workflows estruturados e depois você tem agentes autônomos que funcionam. Você pode colocar gatilhos aqui, onde o agente vai todos os dias, tal hora, executar a tarefa, ou ele vai, de acordo com o calendário, né, dia tal, vai verificar no calendário. Então, assim, o agente ele é um workflow, só que automatizado, autônomo, né, com autonomia. O agente ele é um workflow com autonomia.